Não é fácil ser mãe solo, morando sozinha, e a parte financeira é o obstáculo mais difícil de uma mãe solo ou pai solo morando sozinhos. E por isso que eu decidi criar esse vídeo para compartilhar com vocês o que aconteceu com a minha carreira, que era um sucesso, mas que deu tudo errado, e o que eu fiz para recomeçar do zero, quanto eu gasto por mês, como eu me viro para pagar as contas sozinha, especialmente o aluguel da casa. E por último, o segredo de como eu organizo meu tempo para cuidar da minha casa, do meu filho e de mim, para sentir paz e felicidade, porque a vida é uma só. E tem como sim da gente dar a volta por cima e vencer esses desafios de cabeça erguida. Eu sou a Sara Lippe, bem-vindos ao meu canal. Eu vou te pedir para dar um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para a gente não perder contato nunca. Eu vou começar falando da minha experiência com a minha carreira, porque eu sei que muitas mães, não somente as solos, né, deixam o trabalho dos sonhos para cuidar dos nossos filhos. Cuidar de criança pequena é o trabalho mais difícil que existe e, infelizmente, o menos valorizado de todos. Se existisse um salário para nós mães, deveríamos ganhar no mínimo uns 20 mil dólares. Quem aí concorda? Coloca aí nos comentários. Quando as crianças são bem pequenas, a gente dorme pouco, a gente não tem tempo para cuidar da gente, não temos tempo nem para ficarmos tristes, se for pensar. Quantas vezes eu esperava o meu filho dormir para poder chorar e cair no sono depois rapidamente, porque ele acordava durante a noite toda, gente, por umas 2, 3 vezes, então eu precisava descansar. Então, a gente trabalha 24 horas por dia cuidando das nossas crianças. A minha jornada como mãe solo, morando sozinha com meu filho em Delta, que é uma cidade de apenas 15 minutos da fronteira com os Estados Unidos e 40 minutos de Vancouver, tem sido uma grande aventura, cheia de desafios, mas também repleta de momentos de superação e conexão com Deus. Eu tinha uma carreira super promissora na indústria do cinema. O meu sonho era ser uma cineasta em Hollywood e eu estava no caminho certo. No Brasil, eu trabalhava em produtora de filmes publicitários, como assistente de produção em comerciais. Depois me tornei produtora de objetos e trabalhei até no Aprendiz com o Roberto Justus. Daí me interessei pela cinematografia e trabalhei em alguns projetos como assistente de câmera. Vim para o Canadá para aprender inglês e estudar cinema, porque o meu objetivo era filmar grandes filmes e séries. E aqui eu trabalhei em um programa de TV brasileiro como diretora de fotografia e editora de vídeo e amava criar aqueles episódios. Aí eu casei e tive o meu filho Johnny. Eu não trabalhava nessa época para cuidar do meu filho. Quando meu filho tinha 1 ano, mais ou menos, eu trabalhei como diretora de fotografia numa web series canadense chamada The Last Fall of Ashes e ganhei um prêmio de melhor fotografia na LA Web Fest, que é um festival de filmes online em Los Angeles. Aquele prêmio, meninas, me deu um boost assim no meu autoestima e eu vi que eu estava crescendo e chegando perto dos meus sonhos. Daí eu e meu marido decidimos nos mudar para Vancouver para eu começar a estudar cinema no Langara College. 3 dias antes das minhas aulas começarem, o pai do meu filho foi embora e eu me tornei mãe solo. Ai, como foi difícil! Nossa, pra mim foi muito difícil, principalmente por causa do meu emocional. Minha família é super conservadora e se tornar mãe solo naquela época era um tabu dentro da igreja. Então, eu poderia ter voltado pro Brasil, mas eu não queria voltar derrotada, sabe? Então, eu fiquei por aqui mesmo no Canadá com meu filho. A minha família me ajudava muito financeiramente na época, então o dinheiro não era o problema. Eu sofri muito nessa época de solidão, então eu acordava muito cedo, preparava o lanchinho dele, levava ele para creche, daí eu ia para a escola de cinema. Nessa época eu estava lutando também pela guarda do meu filho, porque eu tinha acabado de me separar, né? Então o meu emocional estava à flor da pele, mas graças a Deus eu consegui terminar os meus estudos e o meu filme de graduação, o The Passage, que para minha surpresa foi aceito em alguns festivais de cinema internacionais, como o Madrid International Film Festival, o Spokane Film Festival nos Estados Unidos, e eu ganhei um prêmio no Canadá International Film Festival, que aliás esse prêmio tem uma história muito bizarra. Eu fui receber o prêmio no dia e arrumei fazia
tempo que eu não colocava um salto alto, um batom na boca. Você sabe como que é a vida de mãe, né? Eu estava me achando naquele dia. Aí convidei a minha equipe, né? A equipe do meu time, do filme, para ir lá buscar o prêmio comigo. Daí quando nós estávamos lá na cerimônia para receber esse prêmio, eles chamavam um cineasta aqui, chamava outro ali e nada de me chamar. Até que chegou no fim e eles não me chamaram, eles não entregaram meu prêmio. Eu fiquei muito mal. Daí eu fui lá na frente, toda encabulada, perguntar para eles se houve um erro. Eu mostrei o e-mail do festival falando que o meu filme tinha ganhado esse prêmio e eles confirmaram que realmente eu tinha ganho o prêmio, mas que eles se esqueceram. E eu fiquei morrendo de vergonha da minha equipe, foi horrível. Me senti tão humilhada, mesmo porque o meu autoestima já estava baixo, né? Por causa do fracasso do meu casamento. Daí, eles tiveram que me enviar o prêmio para minha casa pelo Canada Post, que é o correio daqui, né? Do Canadá. Nessa época, eu me lembro que tinha uma energia no ar de rejeição, sabe? O inimigo queria mesmo me colocar para baixo a qualquer custo. Mas ele não consegue, Deus sempre dá vitória. Eu acredito que o festival não fez isso de propósito, mas quando Deus permite da gente passar por umas humilhações, é porque nós precisamos evoluir. Mas apesar dos desafios de mãe solo de primeira viagem, eu estava feliz com o que eu tinha alcançado e tinha planos para trabalhar em filmes de Hollywood, porque a maioria desses filmes e séries que a gente vê no Netflix são filmados aqui em Vancouver. Mas depois, quando essa empolgação do meu filme passou, eu me vi naquele apartamento sozinha com meu filho, eu cheguei à conclusão que eu não poderia trabalhar no cinema porque eu não tinha quem cuidasse dele e as horas no cinema são muito loucas. Tem dia que começa a trabalhar de manhã, outro dia à noite, não dá para nós mães. O pai dele mora em outra cidade, eram uns 40 minutos da onde eu morava na época, e ele estava com os problemas, então quase que ele não vinha visitar meu filho. Então, eu era mãe solo raiz, sem o pai por perto. E como minha família mora no Brasil, eu não queria deixar meu filho 14 horas por dia com uma babá por causa da minha carreira. Então, eu tinha que escolher entre o meu filho e minha carreira. E eu escolhi o meu filho. Eu fiquei muito mal na época, porque eu amava o que eu fazia. Foram anos de dedicação para chegar onde eu cheguei. Me dava prazer e eu tinha o sonho de trabalhar nessas grandes séries. Porque eu amo a arte. Eu queria transformar a vida das pessoas através da minha arte, do dom que Deus me deu. Daí, para eu não abandonar de vez o meu trabalho, eu tive a ideia de montar uma produtora de vídeos, a DocMe, que foi muito cansativo. Trabalhar como mãe solo não é fácil. Começar um business, então, nem se fala, né? Mas como os meus pais ainda me ajudavam financeiramente na época, eu podia construir a minha produtora aos poucos. Daí eu comecei a criar vídeos para empresas locais e a minha reputação, graças a Deus, começou a crescer aqui, né, em Vancouver. Eu tinha um inglês mais ou menos, né, mas conseguia escrever os roteiros direitinho. Com a ajuda de Deus eu conseguia ir. E eu fazia vídeos para website e YouTube de empresas, fazia de tudo. Ia atrás dos clientes, escrevia o roteiro, filmava, editava, tudo sozinho. Uma loucura para uma mãe solo, eu quase enlouqueci. Com o tempo, eu consegui conquistar clientes fortes, como a IBM. Aí eu já cresci meu time, mas eu não consegui escalar o meu business para fazer mais dinheiro. E isso era um problema, porque os meus pais não puderam me ajudar mais financeiramente antes da pandemia. Daí, uns meses antes da pandemia, eu me casei novamente e abri a minha agência de marketing digital, Club Edit Digital, com o objetivo de conseguir clientes na internet globalmente. Eu pensava que finalmente eu tinha encontrado um homem fantástico, que íamos ficar casados para toda a eternidade, mas eu estava errada. A gente se separou no fim de 2022 e foi horrível. Eu sofri muito, gente. A decepção foi tão grande. Eu vou criar um outro vídeo para contar esse detalhe para vocês depois. Mas enfim, hoje eu percebo que eu não seria feliz trabalhando no cinema, porque as horas são muito loucas e todos os meus amigos que trabalham nessa área não têm liberdade. E eu prezo muito pela minha liberdade. Eu sou muito família, eu amo estar em casa com meu filho, com a minha cachorrinha. Eu amo trabalhar de casa, fazer comida, cuidar da casa. E por esse motivo, hoje eu percebo que ser empreendedora é o que mais me fascina. E hoje o meu sonho é trabalhar somente com a internet.
eu ainda não consegui conquistar uma estabilidade financeira no meu negócio, para eu poder viajar para todo canto, não me preocupar com as contas do mês que vem, mas eu tô aí na luta para vencer e sei que vou conseguir, como você vai conseguir também, em nome de Jesus, amém! A gente não tem que desistir. Se Deus colocou um desejo dentro do nosso coração, é porque somos capazes. Tudo que a gente precisa é planejar e confiar em Deus. E o planejamento é a chave do sucesso. Por isso que agora eu também criei esse meu canal aqui no YouTube, porque eu encontrei uma maneira de inspirar as pessoas fazendo algo que eu amo, que é criar vídeos, administrando meu próprio tempo para curtir meu filho e fazer as coisas que eu amo. Então hoje eu não me arrependo de ter deixado para trás a minha carreira de cineasta por causa do meu filho. Nada acontece por acaso. Quando a gente coloca as coisas nas mãos de Deus, Ele cuida de tudo. Eu até tenho o desejo de um dia criar um documentário para o Netflix ou para a Amazon Prime e creio que isso possa acontecer porque vontade e talento eu tenho. Mas isso será no momento de Deus. E hoje meu filho já tem 13 anos de idade, então agora eu tenho mais liberdade de focar nos meus sonhos, porque ele é mais independente. Agora que você já sabe que eu sou uma mulher autônoma, que ainda está em crescimento, eu vou te contar quanto eu gasto por mês morando sozinha com meu filho e como eu faço para pagar essas contas. Eu estou constantemente lutando para atrair mais clientes. Eu sempre preferi trilhar o caminho mais desafiador, mais sinuoso, sabe? Com os altos e baixos, alguns meses trazem mais faturamento do que outros. Tem meses que eu tenho que ligar para minha amiga para pedir dinheiro emprestado, para completar o aluguel, mas sempre consigo pagar, graças a Deus. E tem meses que uhul! Vamos comer fora, vamos fazer a festa. E acredito firmemente que eu vou tornar esse negócio um sucesso. O caminho mais fácil seria conseguir um emprego convencional enquanto o meu business está crescendo. E foi o que eu fiz no ano passado, trabalhando na Booking.com, atendendo clientes do Brasil, de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Booking.com, em que posso ajudá-lo. A experiência aquecia meu coração porque eu conversava muito com brasileiros e me sentia em casa, mas infelizmente todos os funcionários da empresa aqui no Canadá foram mandados embora. Isso daria um outro vídeo para eu contar a história dessa fase. Foi péssimo quando eu recebi a notícia. Mas apesar disso, eu continuei na minha jornada concentrada em fazer minha agência prosperar. Daí eu enviei vários currículos para diversas empresas, mas até agora, ninguém me ligou. No entanto, eu estou criando uma estratégia para atrair mais clientes e sei que tudo vai dar certo. Porque com um cliente aqui, outro com um cliente ali, com a fé que move montanhas, Deus nunca tem me abandonado e também nunca vai te abandonar também. Dá glória aí, aquelas. Então agora vamos falar das despesas mensais. Para começar, vamos falar sobre o aluguel da casa em que a gente mora hoje, né? Então morar em Delta tem seus custos. A gente mora numa casa de 4 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia, garagem, quintal, e eu pago $2.545 todo mês para manter um teto, né, sobre nossas cabeças. Parece muito, né, para uma mãe solo, mas eu até poderia, sabe, mudar para uma casa menor, mas eu vou te explicar o porquê eu preferi ficar nessa casa. Como eu te falei, eu estava numa outra relação que durou 7 anos entre namoro e casamento. E nós alugamos essa casa assim que casamos, porque o pai dele, que estava no hospital na época, veio morar com a gente. E como ele tem outros filhos de uma relação anterior, nós alugamos uma casa grande para acomodar todo mundo. Aí eu fiquei em uma encruzilhada quando ele foi embora, porque eu não tenho condições de manter essa casa sozinha, né? No momento, naquela época. E eu até poderia ir para um lugar mais barato, mas o valor dos aluguéis aqui aumentaram muito. Então, eu não ia encontrar uma casa de 2 quartos que aceite a minha cachorrinha Eleven aqui nesse bairro por menos de $1.800. Então, o ideal era achar uma solução para ficar aqui nessa casa, porque eles não podem aumentar o aluguel. E hoje essa casa valeria uns $3.500 por mês. Outras coisas em relação a essa casa aconteceram, mas eu vou gravar outro vídeo, que daí vem uma outra história, é muita emoção minha vida.
Fora que eu não podia me mudar de bairro, porque o meu filho ama a escola, os amiguinhos, e eu não queria deixá-lo mais triste do que ele já estava por causa dessa separação, sabe? Daí a primeira coisa que veio na minha mente foi arrumar 2 roommates para me ajudar a pagar esse aluguel. Então, um quarto para mim, outro para o meu filho e os 2 outros quartos para essas roommates. Mas dividir o aluguel parecia uma solução tão inteligente, mas a convivência com essas pessoas foi péssima. E eu me senti assim no Big Brother Brasil. Eu me lembro que eu tive uma roommate que surtava. Ela ficava gritando como se fosse a dona da casa. Teve o outro roommate que era do tipo copycat. Na minha frente era um fofo, mas nas costas ficava titi, sabe? Com a menina que se descontrolava. Mas aí, graças a Deus, eles foram embora. Daí depois desses roommates, eu decidi buscar uma alternativa fantástica e encontrei uma solução que era trazer os estudantes internacionais, né, o que se chama de homestay. Foi assim que eu conheci o Miguel, que é um adolescente espanhol que veio estudar aqui em Vancouver. Então, ele não apenas contribui financeiramente, mas também ele trouxe uma energia muito boa para casa e ele se dá muito bem com meu filho. Para mim, ele é um filho, sabe? Daí tinha um outro quarto, né, sozinho, e eu decidi alugar para essa menina que se demonstrava ser a minha amiga. Mas aí quando ela chegou aqui em casa, eu percebi que a energia dela mudou, ela não gostava de limpar. E aí ela mentiu. E o Miguel, o estudante espanhol, ele descobriu essa mentira. E aí eu achei que não era legal para ela continuar morando aqui com a gente, porque eu não aceito mentira. E ela é uma fofa, eu gostava dela, mas mentiu pra mim, já roubou a minha confiança. Então eu decidi que a partir daquele momento eu não procuraria mais roommates adultos e queria somente tomar conta desses estudantes internacionais, que não é fácil, mas é melhor lidar com um adolescente do que com certos adultos. Então, eu cuido deles como se fossem meus filhos. Eu levo para a escola, eu faço comida, esse tipo de coisa, né? Dou um suporte. Agora, vamos falar sobre as despesas do mercado. Aqui em Delta, os preços podem ser um pouco salgados, especialmente quando se trata de carne. Um pacote de 1,3 kg de carne moída custa uns $20, só para você ter uma ideia. Quanto que custa aí no Brasil? Coloca nos comentários. Eu gasto cerca de $700 por mês em comida. E seria até muito mais, porque é muito caro aqui em Vancouver, a cidade mais cara do Canadá. Mas graças a Deus, eu aprendi a fazer comida gostosa, com a minha criatividade, sabe? De um jeitinho ali que dá para eu economizar na carne, nas coisas, e as crianças adoram. Agora, quanto às contas fixas, elas não param de chegar. A conta de luz é uma delas, custando cerca de $70 por mês. A conta do aquecimento da casa e da água quente para a gente tomar banho também é um peso no orçamento, chegando a $244 por mês. Mas é um custo necessário, porque aqui no Canadá é muito frio e o inverno é muito longo e eu gosto de conforto, ficar no quentinho, sabe? E claro, que não podemos esquecer da internet, que por $180 por mês a gente tem a internet e também Netflix, a TV fechada, né? E tem o celular também, meu e do meu filho, que a gente gasta mais ou menos uns $200 por mês. Além disso, eu estava pagando a minha academia, que custava uns $200 também por mês, mas eu decidi dar uma parada agora e procurar uma academia mais barata, porque é muito importante da gente cuidar da nossa saúde física e mental se a gente quer vencer, né? Porque ser mãe solo e estar sofrendo no momento com as despesas, com tudo, a gente precisa de energia para poder trabalhar. E eu descobri no decorrer desses anos que fazendo academia, gente, dá muita energia, então por isso que eu tenho energia para trabalhar, para ir atrás de cliente, para cuidar das crianças, para pagar as contas. Quando eu tô muito mal, assim, sabe? Que às vezes, né, eu fico preocupada que não vai ter o dinheiro para as contas do mês que vem. Eu oro a Deus, Deus me dá força. A gente tem que estar com um mental 100% para poder vencer essa fase de agora. Ai, não é fácil, mas a gente consegue. Enfim, o momento agora é de economia.
Então, além de eu mudar para uma outra academia, eu descobri que o segredo de ter mais dinheiro, né, na conta é cortar despesas desnecessárias, como contas em aplicativos que a gente baixa e nem usa, ou até mesmo comprar roupas que só se usa uma vez e deixa lá mofando no armário. E eu também gasto no curling. Eu não sei se você sabe, mas eu jogo curling. Sabe aquele jogo da vassourinha? Hard! Então, eu represento o Brasil em competições mundiais. E no ano passado, a gente ganhou a nossa primeira medalha de bronze na Pan Continental Curling Competition. Então, por isso que eu sempre falo que idade não é documento. Eu, com 45 anos, vivo como se eu tivesse 15 e com a vida tão ocupada, eu ainda consigo tempo, sabe? Para fazer essas coisas que me dão prazer. Mas esse ano eu decidi continuar no curling, mas dar um tempo na seleção brasileira, porque eu fiquei muito esgotada nesses últimos anos, devido às responsabilidades da casa, depois, agora com a separação, e eu tenho que me dedicar, sabe? Para mim, para minha carreira, que é muito importante, né? Para o meu futuro e o futuro do meu filho. E por fim, a gasolina. Eu gasto mais ou menos uns $250 por mês em combustível. E graças a Deus, eu também consegui terminar de pagar as prestações do meu carro. Então, devagarzinho, Deus vai abrindo os caminhos pra gente passar maravilhosas, de cabeça erguida, porque desistir jamais! Já aconteceu no passado de eu não ter dinheiro para colocar gasolina no carro para levar meu filho pro futebol. Ai, dói, sabe? De lembrar. Mas enfim, quem nunca passou necessidade, né? Então, todas essas são as minhas despesas, fora as despesas da empresa. Além desse dinheiro que vem dos meus estudantes de homestay, o dinheiro do meu trabalho, eu, como mãe solo, morando sozinha, também recebo uma ajudazinha do governo, que não é muita, mas ajuda, porque a pensão do filho, do pai do meu filho, é pouquinha, sabe? Mas graças a Deus hoje ele ajuda muito mais do que já ajudou no passado. Ele compra muita coisa pro meu filho, como roupa, paga os esportes, mas já teve época que a pensão era menor ainda e eu que tinha que arcar com todas as despesas, incluindo as roupas e os esportes. Como é que vocês fazem para pagar todas as suas contas? Conta aí pra mim nos comentários. Vocês também às vezes passam aquele medinho de não conseguir pagar as contas no mês que vem? Eu acho que é muito comum, assim, né, nessa fase de mãe solo, mas eu acredito que a gente vai vencer, sabe? Há tempo para todas as coisas, né? Como está escrito nos provérbios, eu acredito que o nosso tempo de rica vai chegar. Amém! Como eu faço para administrar o meu tempo no dia a dia? Não é fácil ser mãe solo, morando sozinha, sem rede de apoio e manter a calma. Isso é o mais difícil. As pessoas sempre me perguntam como é que eu faço para administrar o meu tempo no dia a dia, para cuidar da casa, do meu filho, da minha cachorra, dos estudantes, de mim e não ficar louca. Primeiro, deixa eu te mostrar a minha rotina, daí eu te conto o meu segredo para administrar o tempo e manter a calma e continuar bonita. Porque já tiveram momentos de eu ficar, tem momentos, né, de eu ficar toda descabelada, mas eu faço o possível para ficar bem. Porque quando a gente tá bem, parece que as coisas fluem melhor, sabe? Eu acordo às 5 da manhã para se dedicar a mim. Então é muito importante da gente ter um tempo pra gente. Acordar às 5 da manhã assusta, né? Porque é muito cedo. Mas eu não foco no horário, eu foco na quantidade de horas que eu preciso para acordar bem. Então, para mim, eu preciso de 7 horas toda noite. Então, eu vou para a cama às 10 para acordar às 5. Então, eu acordo, eu oro a Deus, tomo meu chazinho, escrevo os meus roteiros para o meu canal aqui no YouTube, porque para crescer na vida, a gente tem que encontrar um tempinho e um tempo que a gente não se distraia, né? Porque quando as crianças estão acordadas, ô mãe aqui, ô mãe ali, é o tempo inteiro. Daí, eu levanto às 7, arrumo a minha cama, dou muitos beijinhos do meu filho na Eleven, vou pra cozinha, organizo o lanche das crianças levarem pra escola, já preparo o jantar e coloco a comida da minha cachorrinha. E o meu filho e o outro estudante, eles preparam o seu café da manhã. Daí eu dou uma organizada na casa, levo as crianças para a escola, me arrumo e começo a trabalhar. Aí eu almoço, levo minha cachorrinha para passear,
volto a trabalhar, dou mais uma organizada na casa enquanto eu trabalho, e aí as crianças chegam da escola, né? Eu levo o Johnny para os esportes, vou para minha academia, busco o Miguel na academia, levo o Johnny e busco na academia, pago as contas, arrumo a casa, arrumo as coisas que quebra, dou o jantar para eles, vou fazer as compras de mercado, que geralmente é uma vez por semana. Eu também lavo as minhas roupas quando estou trabalhando. O segredo de ganhar tempo é planejar. Então eu anoto tudo que eu tenho que fazer no dia, no meu diário, e eu vou seguindo aquela lista, né, por prioridades. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu vou e coloco a minha roupa na máquina de lavar e daí eu volto para o trabalho. Aí depois de uma hora eu vou colocar a roupa para secar. Aí depois, em outro dia, enquanto eu estou trabalhando, eu paro e passo um aspirador em um cômodo da casa. Daí eu volto a trabalhar. Aí depois de 2 horas eu limpo outro cômodo. Então, eu descobri que limpando cada cômodo devagarzinho, de pouco em pouco, todos os dias, a casa mantém limpa. Agora mesmo, enquanto eu estava me maquiando para fazer esse vídeo, eu consegui limpar a pia do banheiro e o toalete. Antigamente, minha casa era uma bagunça, mas hoje, graças a Deus, eu descobri esse sistema. Eu não preciso parar um dia inteiro para limpar, porque eu não tenho tempo para isso. Eu limpo de pouquinho em pouquinho todos os dias. Esse sistema é perfeito, porque eu não fico cansada, a casa fica organizada para eu poder pensar com clareza, porque eu não consigo ser feliz na bagunça. Como eu falei, eu já fui muito bagunceira no passado e minha vida, sabe, não andava, era uma vida parada. Outro segredo muito importante é que eu ensino meu filho a ser independente. Então, ele arruma o quarto dele, ele lava as roupas dele e ele também aprendeu a cozinhar. Tem vezes que quando eu cozinho alguma coisa assim para o jantar, por exemplo, e ele não gosta da comida, ele vai e prepara a própria comidinha dele. Deixa eu explicar para vocês o porquê eu crio meu filho para ser mais independente. E eu acho que essa é a melhor maneira, porque quando eu morava no Brasil, que a realidade da classe média alta, enfim, eu não precisava fazer nada. Então, lá em casa, tinha a menina que limpava, tinha a menina que cozinhava, ou às vezes minha mãe cozinhava. Então, eu percebo que, assim, a maioria dos meus amigos cresceram dessa forma também. Então, nós não limpávamos. E aí, quando eu vim para o Canadá, eu sofri muito. Eu não sabia lavar roupa, eu não sabia fazer comida, eu não sabia fazer nada, só sabia fazer arroz. Então, eu sofri muito. E isso meio que afetou no meu casamento também, porque quando a gente casa, a gente tem que, né, organizar a casa, a gente tem que cuidar da nossa casa. E como eu sempre tive alguém que fizesse isso pra mim, eu não sabia como fazer, eu me sentia perdida. Eu lembro que eu até fui, naquela época, em terapeuta, para ver se eu tinha TDAH, porque eu não conseguia organizar as coisas. E aí eles nunca conseguiram me diagnosticar e eu sempre ficava perdida. Aí eu consegui contratar uma pessoa que vinha por semana, uma vez por semana, para fazer uma faxina, um geralzão na minha casa, mas mesmo assim eu não conseguia nem manter a casa organizada, porque eu estava acostumada ter alguém para organizar para mim. Então eu fui descobrindo que quando a gente cria um hábito na gente, seja um hábito bom ou ruim, a gente continua com aquele hábito, entendeu? Quando é um hábito bom é ótimo, mas quando é um hábito ruim, assim, de não saber limpar, organizar, é horrível, porque até o nosso cérebro se acostumar, acorda para a realidade que agora você tem que limpar, demora. E aqui no Canadá, a realidade de você ter alguém para te ajudar a limpar é outra, é caríssimo, custa mais ou menos de 20 a 30 dólares a hora para a pessoa vir limpar, fazer uma faxina na sua casa. Então é muito difícil você conseguir ter uma pessoa todos os dias ali te ajudando. Então, se você quiser um dia vir aqui para o Canadá, meu amor, você tem que vir preparada, porque aqui tu vai ser dona de casa. Então, muitos anos se passaram e foi aí que eu aprendi a organizar, a limpar a casa. E eu prezo muito pela liberdade, como eu já falei para vocês. Então, eu não quero que meu filho cresça desse jeito.
Mesmo que um dia, vamos dizer que com o meu business, com os meus negócios super cresçam e eu fique assim trilionária, meu filho ainda vai lavar a roupinha dele, ele vai continuar fazendo essas coisas, porque para mim são responsabilidades na vida que são essenciais para o futuro dele, para a relação no casamento dele no futuro. Fora que o canadense é realmente mais independente do que o brasileiro, não sei hoje. Hoje talvez a cultura tenha mudado por causa da internet, mas na minha época não era assim. Aqui todo mundo é mais independente, então, por exemplo, aqui a criança faz 20 anos de idade, já pensa em mudar para o seu próprio apartamento, já sabe lavar roupa, já sabe fazer comida. Então, é assim que eu educo meu filho. E é muito bom trazer essa cultura canadense para a nossa vida de mãe solo e pai solo, porque além de eu explicar para o meu filho que é muito importante dele saber fazer comida, dele saber se virar, porque vai que eu morra amanhã, a gente não sabe. Eu quero morrer bem velhinha, mas vai que acontece alguma coisa comigo. Eu não quero deixar meu filho aqui na terra sofrendo, sem fazer nada, sendo humilhado pelas pessoas. Eu quero que ele se descole, sabe? O dia que eu partir dessa terra, eu quero que o meu filho seja independente e não dependa das pessoas para ajudá-lo, assim, sabe? Então, o meu filho, ele vai e lava as roupinhas dele, é tão fácil, sabe, gente? Hoje em dia, com as máquinas modernas, ele só coloca a roupa na máquina, depois vai, coloca na secadora, depois dobra a roupinha dele. E aí, foi difícil de eu ensiná-lo a fazer isso. Eu sempre falava, ele não ouvia. Para organizar o quarto dele era sempre uma bagunça também. Mas hoje, quando você entra no quarto dele, é tudo organizado, é tudo no lugar. Por quê? Porque todos os dias, há muitos anos, desde que ele foi crescendo, isso tem que ensinar desde que é pequeno, tá? Porque depois que fica adulto, meu amor, depois que vira adolescente, aí o bicho pega, eles não querem ouvir a gente não. Então, essa educação de ele começar a organizar, dele, sabe, fritar um tofu, que ele ama tofu, dele aprender a fritar um tofu, dele lavar uma loucinha. Eu já fui introduzindo na vida dele desde que ele tinha 7, 8 anos. Daí, quando chegou 11 anos de idade, eu falei, agora você vai começar a lavar sua roupa. E eu sempre falo com ele assim, não, lava essa roupa, porque essa obrigação, não. É a minha obrigação como mãe dar esse suporte para ele, lavar a roupa dele. Eu sei que é a minha obrigação. Mas eu sempre falo para ele que é muito importante ele ser independente. Eu falo, e se eu morrer amanhã? Você tem que saber fazer, meu filho. E quando você for morar no seu próprio apartamento, quando você for para a faculdade, não sei quando isso vai acontecer, mas é importante que você seja independente. É importante que você sabe fritar um ovo, que você sabe deixar a casa organizada, porque casa desorganizada é a oficina do diabo, né? A gente fica perturbada. Então, eu ensino ele a importância de morar num lar organizado e a importância dele ser independente e organizar as coisas. E no fim de tudo, meus amores, é ótimo pra mim, né? É assim que eu ganho mais tempo, porque ele lava a roupinha dele, eu não preciso me preocupar. Toda semana ele vai lá e já tem o dia certo dele lavar, ele arruma o próprio quarto dele. Então, é uma responsabilidade a menos para mim também. Essa casa é muito grande, então 1 quarto, 2 quartos a menos para eu ter que limpar já me ajuda, eu já ganho 1 hora por dia. Então, é muito importante. Se eu fosse vocês, eu introduzir essa cultura aí, né, dos pais modernos, dos filhos independentes para os seus filhos, para que você também tenha mais tempo para você e que eles possam aí ser super independentes, sem depender de ninguém, meu povo. Outro segredo importante que eu aprendi para administrar melhor o tempo é falar não. Então, eu solteira, agora poderia sair com as amigas todo final de semana, porque é bom, né, ver as amigas. Mas eu não posso. Por quê? Primeiro que eu preciso economizar dinheiro e o que sobra eu preciso investir naquilo que vai me ajudar a crescer. Então, eu falo mais não ultimamente do que sim.
E eu não deixo de ver minhas amigas porque é importante se divertir e estar com as manas, né? Mas eu não falo sim para todas as festas, porque no momento agora eu preciso construir o meu canal aqui no YouTube e trazer mais clientes para minha agência. Há tempo para todas as coisas e o momento agora é de conquistar a minha liberdade, e o financeiro é com certeza uma das chaves principais aqui para isso. Então, aprenda a falar não. Então, meu filho ajudando limpando a casa aos poucos, eu falando mais não do que sim, eu consigo ter mais tempo para cuidar da minha saúde, trabalhar com prazer, cuidar do meu filho com carinho, dar atenção para ele nessa fase de adolescente que precisa tanto de mim para guiá-los em caminhos do bem e construir meu sonho, porque a vida é uma só. A nossa vida tem que estar em equilíbrio, meu povo, senão a gente não consegue ser feliz. Eu acredito piamente nessa filosofia do equilíbrio. E para a gente ser feliz, a nossa vida precisa estar em equilíbrio, o que não é fácil. Mas eu estou aprendendo a cada dia e vou compartilhando aqui com vocês as minhas experiências, os meus erros e acertos. E quero muito saber das suas próprias experiências também aqui nos comentários. Me conta, o que vocês fazem para administrar o tempo de vocês? Mas enfim, o vídeo está chegando no final. Muito obrigada por ter ouvido as minhas experiências como mãe solo, morando sozinha com meu filho aqui no Canadá. Eu espero que as minhas experiências possam, de qualquer maneira, inspirá-los e que nós possamos vencer esses desafios, porque eu tenho certeza que Deus está com a gente e Ele quer que a gente vença e que um dia, sabe, a gente vai poder viajar, a gente vai ver os nossos filhos grandes, a gente vai poder falar, vencemos, e que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Então, para você continuar aí acompanhando as minhas aventuras no Canadá, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e, se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês!